Olá, turma. Nós estamos avançando para o final das nossas aulas e a disciplina Metodologias Queer, ela tem por função dialogar com todas as possibilidades, né? Lá na primeiro encontro, alguns de vocês me perguntaram sobre o quão útil é o que nós chamamos queer, ou teologia queer, para a realidade latino-americana, brasileira, considerando que é uma teoria desenvolvida supostamente no chamado primeiro mundo, né? E hoje eu quero falar com vocês a importância de fazer teologia e fazer teologia queer no contexto da realidade que nós estamos vivendo, né? A primeira coisa que eu quero alertar é que, assim, aquelas categorias utilizadas no século passado, de primeiro mundo, segundo mundo, desenvolvimento em desenvolvimento, elas são totalmente insuficientes para explicar o fenômeno que efetivamente se consolidou no mundo, dessa chamada globalização, né? Na economia, nós temos um modelo de hegemonia do capital, que é o capitalismo neoliberal, né? Que cria mecanismos de aplastamento da maioria da população no mundo inteiro. As teorias que são inspiradoras daquilo que a gente chama queer, elas avançam numa investigação onde você tem essas sobreposições de camadas de interpretação do mundo e das relações, né? E as principais inspirações da teoria queer está no pensamento daquilo que se chamou no século passado de pós-estruturalistas, que foram os teóricos que questionaram essa rigidez dos sistemas para explicar os fenômenos de sociedade. E nos estudos de sexualidade, o Michel Foucault foi quem melhor aprofundou a interpretação disso. Então, o Michel Foucault, ele é um teórico que é um interlocutor fundamental para compreender a teoria queer, né? Então, até agora a gente falou muito da inspiração do feminismo e da crítica do sujeito e da construção, da compreensão desse binário obrigatório, né, homem e mulher. E os pós-estruturalistas, particularmente o Michel Foucault, ele vai se debruçar sobre esses binários, né, e depois do Foucault, Deleuze-Guattari, e vão desconstruir os binários, né? Eles vão analisar os binários como formas obrigatórias de ordenamento da sociedade para construir uma desigualdade mínima que sustenta as relações, né? Todo binário, ele não é equânime. Todo binário, assim, tem um que é a referência hegemônica e tem outro que não é hegemônico e que é submetido inferior. Os binários que ordenam as relações sociais têm essa função. Então, por exemplo, o sim e o não. O sim tem mais potência do que o não, porque o não é negativo, né? E para nós tem essa ideia, positivo e negativo, não tem uma ideia de complementariedade como o yin yang na cultura chinesa, né? Não, para nós, assim, o positivo é coisa boa, é coisa... Então, esse binário que cria essa desigualdade é a ordenadora de tudo nas relações. Então, o binário homem-mulher, ele não somente é um binário para estruturar algum ordenamento de relacionamento sustentado nas práticas de sexualidade e de definição do corpo, como ele também é fundamental para estabelecer as relações de desigualdade. O questionamento disso tudo aconteceu no século passado e foi consolidando uma base teórica para a gente investigar melhor por que as populações que não correspondem ao binário, as pessoas que não correspondem ao binário, que pertencem às diferentes estruturas de sociedade existentes, por que elas ocupam um lugar de exterioridade da norma. Estar fora da norma é um negócio extremamente complicado, porque ao estar fora da norma você está sujeito às permissões que a norma estabelece. Então, assim,
quando se começou a fazer teologia, sabendo que esse binário precisa ser desconstruído, e principalmente o binário da definição das identidades de sexo, desejo e corpo, né? E o impacto disso na teologia foi muito grande. E nas verdades cristãs foi maior ainda, né? A primeira coisa que impactou na teologia cristã foi o fato de que nós temos que parar de apostar nas verdades, né? Como se a verdade cristã sobre o discurso religioso desde o cristianismo e seu desejo de hegemonia, como se esse caminho precisa ser boicotado, precisa ser contido, não? E a gente começou a trabalhar com uma teologia que aposta mais na experienciação dessa complexidade e quais são as possibilidades de afirmação da vida e de cuidado da vida e de zelo da vida que a interrupção desses binários favorecem. Então, teologicamente, desde a perspectiva do cristianismo, a nossa tarefa nas igrejas cristãs que querem fazer superação desses binários opressores, teologicamente o que nós temos que fazer é sempre ter esse cuidado de que o nosso discurso de fé, de que a nossa prática religiosa, de que a nossa teologia, a nossa liturgia não referende os binários normativos que criam essas formas de dominação e de compressão do sujeito, né? E esse é o principal desafio quando a gente fala de metodologias queer, né? Então, não é que existam alguns cardápios prontos, né? O que existe são experiências que estão sendo feitas e que eu posso olhar e dizer, que legal, isso aqui está oferecendo uma possibilidade de vivência de espiritualidade, de compreensão do evangelho, de compreensão da vida cristã, desde uma perspectiva não totalitária e não totalizante do outro, da própria vida comunitária, né? E criando ambientes onde as pessoas possam se sentir confiantes em si e desafiadas na vivência da fé e do amor, como nos ensina o Evangelho, né? Então, a metodologia queer não está definida, estrito senso, é assim, assim, assim que você faz, né? Como nenhuma metodologia é definida nesses formatos muito sistêmicos, né? O que precisa ficar claro para nós quais são as premissas de fundamentação que pode nos oferecer caminhos para fazer uma teologia mais libertária, né? Nesse sentido de superação desses binários de definição do sujeito a partir do seu corpo identificado sexualmente, né? Então, essa nossa aula, a gente tem por desafio pensar um pouco sobre esses aspectos. Bons estudos!